Fala galera, Bruno Duarte aqui na área com mais um episódio para vocês. Hoje com um cirurgião incrível que eu conheço há um bom tempo. Mas antes, como de costume, sou o Bruno, biomédico e instrumentador cirúrgico. Eu sou o Cido, né? Técnico de enfermagem, instrumentador cirúrgico e pai da figurinha. Tamo junto, né? E hoje estou com o Dr. Ricardo Escudeiro, que é um cirurgião da mão incrível. Mas eu vou deixar que ele se apresente. Dr. Ricardo, prazerzão ter você aqui. Se apresenta pra gente. Queria agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado. Nossa, Eu sou ortopedista. Hoje a atuação principal é na área da cirurgia da mão e microcirurgia. E... o que mais? Mas você vai cortando tudo isso? depois, né? Isso Vai aí eu editando quero... tudo. Eu vou falar da sua vida inteira, Dr. Escudeiro. Você conhece um pouquinho dela? Conheço um pouquinho. Doutor Escudeiro, antes de ser doutor Ricardo Escudeiro, quem é o Ricardo Escudeiro, hein? Sempre quis ser médico, foi sem querer que escolheu a medicina, como que é? Eu sempre gostei de esporte, sempre pratiquei muito esporte na minha vida. Jogava vôlei, depois handball. E fui levando isso até começar na idade de pensar o que fazer. Né? Minha mãe sempre falava que não podia ser atleta se não estudasse. É verdade. E não foi fácil levar as duas ao mesmo tempo. Então, a área da medicina me chamou muito a atenção no sentido de você poder dar bem-estar e recuperar o paciente, os atletas, né? sim. E durante a nossa carreira, mesmo de atleta amador, a gente sempre acaba sofrendo algumas lesões. E me chamou muito a atenção. Até por isso que durante a medicina já era meio que voltado aí para a área da ortopedia, né? Para ajudar os atletas a recuperarem sua forma física e atuar da melhor forma possível no esporte. E ali, já na formação, você já queria ser ortopedista ou também descobriu isso ao longo da faculdade? A ortopedia me chamava muito a atenção. É óbvio que quando a gente entra na faculdade, você acaba conhecendo um leque extenso aí de áreas para atuação. Gostava muito de cirurgia plástica. Então a gente escolhia sempre... Na verdade, não é que você acaba escolhendo aquela... Você vai excluindo as que menos você não gosta, tem né? vínculo com você. Essa aqui eu acho que não agradou, vai para aquela. Exatamente. E eu sempre gostei da área cirúrgica. Então, até durante a faculdade eu fiz estágios de cirurgia plástica. E me chamou muito a atenção na parte de reconstrução, né? E acabei indo para ortopedia. Óbvio que não sabia qual área ainda atuaria, mas a cirurgia da mão começou a me chamar muito a atenção, que depois de um procedimento cirúrgico você consegue recuperar tão rápido a função do paciente e além dos detalhes, né? Então a mão é uma estrutura muito nobre, ela é utilizada para a gente demonstrar carinho com as pessoas, no trabalho, no dia a dia, a destreza dela é muito importante. E isso me chamou muito a atenção durante a formação da ortopedia e acabei escolhendo a área da cirurgia da mão. E durante a residência em cirurgia da mão, eu tive o prazer de ver que era possível também fazer a parte de microcirurgia e reconstrução, e que me chamou muito a atenção. Então, a parte de retalhos, de transferências musculares, transplantes ósseos, transferências ósseas, isso me atraiu muito. Então, acabou juntando um pouco da cirurgia plástica com a área Da ortopedia que você gostava. de ortopedia e recuperação de atletas, né? E a residência da mão, são quantos anos? Durante a formação ortopédica, são 3 anos de ortopedia, 3 anos de ortopedia geral, e depois mais 2 anos de cirurgia da mão e microcirurgia. Tem a cirurgia geral junto. Ortopedia geral. A ortopedia geral. Eu falei, ué. Isso. Eu falei de cirurgia? Não, eu entendi. Falei, nossa, cirurgia geral. Então são 6 anos de medicina, 3 anos de ortopedia e mais 2 anos de cirurgia da mão e microcirurgia. Mas é óbvio que a gente nunca para de estudar, de atualizar. E essa residência de 2 anos da parte de mão já é junto à microcirurgia ou é mais alguns anos à parte? No início, eram especialidades separadas. Era a parte de mão e a parte de microcirurgia. Mas antes mesmo, acho que de eu entrar
na residência de ortopedia já era junto. Já era junto. Juntaram. Exatamente. Eu acho que não tem como separar, né? Porque você tem uma lesão, dependendo do tipo de lesão, você vai ter que fazer algum tendão, algum ligamento, alguma coisa assim, é isso? Exato. É que para você fazer cirurgia da mão, hoje em dia, você pode vir da carreira ortopédica ou um cirurgião plástico que fez cirurgia geral, cirurgia plástica, ele pode se especializar na área de cirurgia da mão. Ah, ele pode migrar? Pode. A cirurgia da mão e microcirurgia é a única especialidade ortopédica reconhecida pelo MEC. O resto são especializações. Então, especialização em joelho, especialização em quadril, mas a mão é uma residência reconhecida. Para você fazer a residência de cirurgia da mão, você deveria ter feito ortopedia ou cirurgia plástica. Ah, então ela tem um pré-requisito para você poder fazer. Exatamente. Entendi. Exato. Ah, eu não sabia dessa, para interessante. Nossa, que legal, também não sabia dessa. O pé é a mesma história? O pé é uma especialidade. Esse é uma especialidade. Isso, todas as outras são especialidades. Tá. Eu ia até brincar porque eu já vi caso de tirar o dedão do pé e você fazer um reimplante, né? Um implante na mão, né? Exatamente. Então, pacientes que acabam perdendo algum dedo, tem uma falha de cobertura, a gente pode fazer a transferência do... Mas é o que a gente utiliza. A cirurgia da mão, ela é muito... Tem muitos detalhes. Então, se você partir para a parte propriamente da cirurgia da mão, pelas estruturas serem muito próximas, tendão é perto do osso, é perto da pele, e quando a gente faz uma cicatrização no tecido, ela não acontece por camadas, por estruturas. O nosso organismo, ele cicatriza tudo, então é uma ferida única. Certo. Então ele acaba unindo todas essas estruturas. Entendi. Então, com as novas técnicas bem menos invasivas, uma coagulação bem feita durante o procedimento cirúrgico, diminuir a chance de aderências tendíneas e, o mais importante, iniciar a reabilitação o mais precoce possível de forma assistida com um terapeuta de mão, todos esses processos ajudaram bastante na recuperação da função pós-operatória. Interessante. Então, até para você entender um pouquinho da história, antigamente, quando se tinha lesão na região dos dedos, que é o que a gente chama de zona 2 de Verdun, muitos contraindicavam o tratamento cirúrgico. Porque o tratamento cirúrgico poderia ficar pior do que se não operasse. Porque a função da mão ela é levada muito em consideração para um sucesso da cirurgia. Certo. Tá? Então, o que acontecia? Toda vez que você tinha uma lesão na zona 2 e fazia um procedimento cirúrgico e não tinha todo o conhecimento que se tem hoje com tentar causar o mínimo de lesões possíveis durante a sua dissecção, durante o seu procedimento, iniciar uma reabilitação precoce de forma assistida com um terapeuta de mão, se você não fizesse todos esses processos bem feitos, como é feito hoje, o paciente ficava com uma rigidez. Então, por mais que você reconstruía o tecido, ou seja, o tendão, ele perdia o movimento. Ele aderia, ele grudava nas outras estruturas. E ficava pior do que se não operasse. Entendi. Então, com a evolução das técnicas e conhecimentos de cicatrização, de deslizamento tendíneo, uma boa reabilitação, tudo isso permitiu com que a gente conseguisse operar esses pacientes e sim retornar ao sucesso do resultado, da função. O que a gente vê muito, assim, é aquele famoso dedo em gatilho, né? Isso. Esse também é uma cirurgia também, que também é delicada e você também corre risco de atrofias. Ou ela é mais simples e perto de uma lesão maior? As lesões, quanto mais extensas e mais estruturas associadas, são aquelas lesões que precisam de muito mais atenção, principalmente na reabilitação. Certo. Tá? Quando a gente pensa em dedo em gatilho, ele é um processo inflamatório do tendão e que ele não consegue excursionar direito dentro do túnel, que é o que a gente chama de polias. Certo. Tá? Essas polias elas servem para deixar o tendão próximo do osso, quando a gente faz o movimento de fechar a mão, e também potencializa a força dos nossos tendões. Tá? Só que é uma região que você tem o osso embaixo e um túnel fibrótico, um tecido fibrótico em cima, um tecido que não tem elasticidade, que é exatamente o espaço, o tamanho por onde vai passar o tendão. Certo. Ele é o tamanho do tendão. Então a gente tem o tendão flexor superficial e profundo, que entram nessa região do túnel, que é exatamente nessa última linha que a gente tem na palma da mão. É o início dos túneis, né? Então seria a polia A1 que a gente chama.
E qualquer processo inflamatório dos tendões, eles acabam aumentando um pouquinho de tamanho e acabam atritando e não deslizando de forma adequada nesse túnel. Certo. E é isso que causa essa limitação de movimento, esse espessamento do tendão, que acaba atritando no túnel, na polia 1, e às vezes acaba espessando a polia 1. Tá. Então, e aí o dedo trava. E o dedo trava. Então, ele é evolutivo, ele pode simplesmente travar e destravar, ou ele pode travar e você precisar de ajuda para destravar. E o tratamento, todo o tratamento na cirurgia da mão, eu sempre gosto de explicar para o paciente que o tratamento ele pode ser conservador a cirúrgico. E durante essa nossa escolha e o nosso tratamento, é como se fosse uma escadinha do menos invasivo para o mais invasivo. E nenhum caso é obrigatoriamente cirúrgico ou obrigatoriamente conservador. Eu sempre gosto de deixar claro para o paciente que as escolhas que ele fizer, elas terão pontos positivos e negativos. Certo. E a gente vai balancear e pesar de forma conjunta se a gente vai optar por um tratamento ou outro. E se a gente vai começar conservador e depois pode evoluir cirúrgico. Isso depende da atividade profissional que essa pessoa exerça ou é um fator só a mais ali, uma variável que eu acrescento a mais para chegar nessa determinação, se é conservador ou cirúrgico? Existe, logicamente, a opinião e o olhar do médico pelo conhecimento que ele tem já dessas patologias, ele acompanha vários casos, então é muito mais fácil você dar algumas orientações para o paciente. Mas o paciente ele também já chega bem informado. Hoje em dia, com a tecnologia, todo mundo com chat GPT, com Google... Ele já vai com o diagnóstico para você, né? Ele já vai com alguma ideia sobre a doença. Certo. Mas a gente reforça essas ideias para ver, às vezes, se não tem alguma divergência de conhecimento. Mas a decisão, ela sempre vai ser compartilhada. Eu vejo que o médico tem a função de fornecer informações sobre a doença e fornecer os pontos positivos e negativos de um tipo de tratamento. Certo. Tá? Como, por exemplo, o dedo em gatilho. Dependendo do estágio que ele está, a gente sabe que ele pode evoluir de forma favorável ou desfavorável, seja com a fisioterapia, com uma infiltração ou com a cirurgia. Mas mesmo naqueles casos que pode evoluir de forma desfavorável, o tratamento conservador ele ainda é possível. Porque a gente tem que levar em consideração também comorbidades dos pacientes, demanda, trabalho. E isso, a melhor pessoa para avaliar toda essa situação é o próprio paciente. Por isso que é muito importante a decisão compartilhada. Eu forneço questões técnicas e ele vai nos fornecer questões do dia a dia e praticidade para ele. E a gente vai encaixando a melhor opção de tratamento. Eu falei mais o dedo de gatilho, que é o que mais o pessoal fala, né? Dedo de gatilho, túnel do carpo, são as patologias... Às vezes as pessoas me perguntam, mas é doído, demora. Eu falo, não, toda cirurgia tem o seu risco, né? Como você falou. Mas não é uma cirurgia que você vai ficar assustado. O profissional hoje lá está bem informado para isso e fazer. Porque às vezes a pessoa tem medo. Porque eu já fiz uma e voltou de novo. Como é que você fez? Como é que será? Quem fez, né? São vários fatores aí que determinam o sucesso da cirurgia, tá? Mas o mais importante é alinhar a expectativa do paciente com o objetivo cirúrgico, né? Então, por exemplo, a gente vê muita divergência na síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo é uma doença onde ocorre a compressão do nervo mediano na região do punho. Vários fatores podem causar isso. O mais comum é a inflamação dos tendões na região do túnel do carpo, que acabam comprimindo o nervo e aí dá aqueles sintomas característicos de formigamento noturno, alteração de sensibilidade na ponta dos dedos, tá? Ele é mais comum em mulheres, perimenopausa, menopausa, mas também pode ser presente em homens. O que acontece? É uma doença que ela pode ter desde um leve formigamento noturno, quadro inicial, desde os casos mais graves, onde já tem atrofia da musculatura da região tenar e já uma perda significativa da sensibilidade dos dedos. Aí, nesse caso, já está mais avançado.
Se eu virar para o paciente e falar assim, olha, isso é tratamento cirúrgico, mas a gente tem vários espectros, vários quadros clínicos, gravidades da mesma doença, e que a gente sabe que o resultado não é exatamente igual para todos os pacientes. É claro que nos casos mais leves, o tratamento conservador ele é muito bem feito. Resolve muito a qualidade de vida do paciente. Porque o síndrome do carpo, ela não deixa o paciente dormir de forma adequada. Então, cai muito a qualidade do sono e, com isso, a qualidade de vida. Tá. Já nos pacientes mais acentuados, onde já tem perda de sensibilidade, a cirurgia, por mais que o procedimento seja o mesmo, o resultado não necessariamente será o mesmo. Entendi. Porque ele já tem gravidade em relação à lesão do nervo durante o tempo dessa doença que ele teve. Tá? Então é muito importante a gente alinhar a expectativa em relação a isso. Então, você já deve ter escutado falar, eu operei o túnel do carpo, mas não melhorou. Sim. Mas se você perguntar para o paciente, melhorou dor? Melhorou? Tá dormindo melhor à noite? Ele vai falar, tá, isso tá tudo melhor. O que ele vai perceber que ele vai falar que não melhorou? Se ele já tem uma perda de sensibilidade nos dedos, isso não melhora. O objetivo da cirurgia no túnel do carpo, por exemplo, é descomprimir o nervo para que melhore a microcirculação do nervo e com isso melhore o fluxo e transmissão de seja sensibilidade ou estímulo motor. Tá? Quando a gente faz uma cirurgia de descompressão, na verdade o que a gente faz é simplesmente abrir o ligamento transverso do punho e abrir o túnel do carpo. Com isso, a gente tira a descompressão, diminui a pressão na região, melhora a circulação. E imediatamente após a cirurgia, você tem melhora da dor e do formigamento. Mas a gente não pode esquecer também que você pode ter atrofias musculares ou hipotrofias e diminuição de sensibilidade de pegar objetos. E essas duas coisas, elas são decorrentes da transmissão do nervo. Entendi. Quanto mais tempo o nervo passa comprimido, mais lesões, é como se fosse um fiozinho de tomada. Lembra antigamente você punha o celular para carregar, às vezes você precisava ficar arrumando, ajustando. É o que acontece com um nervo que ficou muito tempo machucado. Aqueles fiozinhos de dentro, eles se quebram. E aí isso depende do nosso organismo ir refazendo essas conexões. Tá. Por isso que a dor, por isso que a perda de sensibilidade e a atrofia ou hipotrofia podem não melhorar. Podem melhorar um pouquinho, mas depende da nossa recuperação. Por isso que não é um resultado imediato e às vezes não melhora. Se eu não falar para você que você pode ficar com esse déficit sensitivo, você vai falar que a cirurgia não foi satisfatória. Entendi. Ou seja, ser bem claro com o paciente e entender, né? Porque quanto mais ele demorar para fazer, mais ele pode incorrer nessas situações. Mas existem outras opções antes de um procedimento invasivo. Tá. Mas o paciente chega às vezes para você, quando ele fala, eu quero já operar. Não quero fazer uma infiltração, eu quero operar de uma vez. Acontece, e normalmente são pacientes que já passaram por esse tratamento em outro tempo. E não resolveu. E não resolveu. E aí a gente acaba optando pelo tratamento cirúrgico, desde que o quadro seja compatível e indicativo para isso. Entendi. É muito importante para síndromes compressivas, como o túnel do carpo, que é o mais comum, é a mais comum síndrome compressiva do membro superior, mas a gente pode ter dupla compressão, então tomar muito cuidado com essas coisas. Entendi. Então o diagnóstico preciso também vai ser o norte para o tratamento e para o resultado satisfatório para o paciente. Isso é via ressonância, o que é pedido para se detectar, para saber melhor? Para avaliação de compressões de nervo, a gente tem alguns exames, desde a eletroneuromiografia, que ela avalia a condução do nervo, até exames como ultrassonografia ou ressonância magnética, que a gente consegue ver se tem compressão, artrose ou outras coisas que possam justificar essa compressão do nervo. Massas tumorais e por aí vai. Tá. E normalmente quem tem um lado vai ter do outro também? Por exemplo, um túnel do carpo? Pode ter. Mas não é uma regra isso. Eu vou ter se eu tive do lado direito. Tem uma alta frequência, mas não é necessário, não é mandatório você ter o de um lado e ter do outro. Agora, em casos assim de fraturas, né, para a mão ser uma coisa mais sensível, então, tipos de fraturas que pode acontecer, ou tem fraturas que a gente... Vamos lá, pegar um caso, o cara enfiou a mão no moedor de carne. E aí?
Essa é uma lesão um pouco mais complexa, um pouco mais grave, e aí entra a parte da microcirurgia associada a Fazer essas toda lesões. a religação de toda aquela parte. Isso, nos casos de depende, nos casos de esmagamento, às vezes você não tem como fazer a reconstrução, porque Certo. ele segmentou em vários, segmentou a estrutura e não sendo possível fazer a reconstrução ou o Vai reimplante. depender do grau, né? Nesses casos, a gente acaba optando por, primeiro, sempre fazer a limpeza cirúrgica, depois, em cada caso, você pensar o que é possível restabelecer a função do paciente. O nosso objetivo é sempre trazer uma função melhor para o paciente. É muito importante, nesses casos mais graves, eu lembro de um caso marcante de um paciente onde ele trabalhava na CBC, e teve um problema com um produto e acabou explodindo na mão dele. E a gente fez a reconstrução de todos os tecidos. E ele melhorou a função, tem uma função de pinça, mas é muito importante falar com esses pacientes com essas lesões graves que a gente encontra, que não podemos, durante a evolução do tratamento, não podemos comparar a nossa mão como ela era antes dessas lesões mais graves. Certo. Não dá pra falar pra ele que vai voltar a movimentação 100% Às vezes ali. ele teve uma perda de dedo, ele teve uma lesão de tendão que não foi possível reconstruir, uma lesão articular, onde a gente tem que travar a articulação para tentar recuperar a função. Mas é importante ele comparar sempre como se ele tivesse no primeiro dia de pós-operatório. Entendi. Tá. E aí ele começar a ver e perceber os mínimos detalhes, pequenas evoluções. Então, hoje ele já consegue segurar, fazer uma pinça. Hoje ele já consegue fazer alguma coisa que ele não fazia antigamente, depois da cirurgia. Então, o parâmetro dele em relação à recuperação da função nessas lesões mais graves tem que mudar. Entendi. Tá. Isso é muito importante. Já nas lesões mais simples, seja uma fratura de punho, umas lesões... sim, o nosso objetivo sempre é restabelecer a função normal do membro acometido. Existe, aí uma curiosidade, existe algum dedo que é mais Importante. que o outro, sem aquele do sinalzinho que a gente dá no volante quando tá brigando com o cara lá do lado? Não. Na verdade, todos os dedos são importantes. Se a gente perder um ou simplesmente imobilizar um dedo, você vai perceber o quanto isso traz de impacto na sua qualidade de vida, no seu dia a dia. Tá? Se tivesse que escolher um dedo para perder, eu acho que não escolheria nenhum. Ou seja, não tem... É porque a gente fala, né? Se eu tenho aqui o pegar, o pinçar, né? Tá, se a gente pensar na função da mão, o polegar é o que diferenciou a gente aí nessas gerações, né? Tá. Então, o polegar ele faz a oponência, ele faz a gente segurar todos os objetos. Ele é muito importante. Mas se você tiver uma rigidez do segundo dedo, por exemplo, isso vai te atrapalhar para movimentos de pinça. Então, para ter uma ideia, a gente sempre pensa que esses 3 dedos, né, o polegar, o segundo e o terceiro dedo, eles são principalmente para movimentos finos. Então, é o que a gente usa para escrita, para pintar, para fazer as coisas mais delicadas no dia a dia. Enquanto o quarto e o quinto dedos eles são usados mais para força, mais para apreensão. Eles ajudam a gente na apreensão. Então, todos têm o seu papel e a sua importância. Certo. Então, se você tem, por exemplo, perdeu o quinto dedo não faz tanta diferença. Mas se eu encurtar junto com o quinto dedo uma parte da palma da sua mão, você perde, por exemplo, o tamanho da mão para segurar objetos. Tá. Pode não ficar tão visível que você amputou um dedo, mas você perde a função da mão. Ou até simplesmente o ato de você lavar o rosto. Você vai ter dificuldade. Então são pequenos detalhes que todos os dedos são muito importantes, cada um com o seu objetivo. Mas normalmente esses 3 são para movimentos finos e a mão toda para fazer preensão e força. E, na realidade, a cirurgia você tenta deixar o mais próximo do que ele, né, poderia ter função. Isso. Então, quando a gente vai pensar em tratamento cirúrgico, primeiro existe o planejamento cirúrgico, né? Não é porque eu vi uma fratura que eu vou indicar o tratamento cirúrgico de imediato. Primeiro eu tenho que pensar se é necessário uma fratura, se é necessário um tratamento cirúrgico e qual o benefício que essa cirurgia vai trazer para o meu paciente. Porque, às vezes, a indicação cirúrgica... É possível você tratar uma fratura de punho de forma conservadora, vai evoluir super bem, é uma fratura favorável, o paciente é um paciente jovem que, às vezes, não pode ficar 6 semanas imobilizado. Entendi.
Então, não por questão técnica, mas por questões pessoais, talvez um tratamento cirúrgico seja melhor para esse paciente. Porque o tempo de resposta é bem menor. Você começa a reabilitar muito mais rápido. Tá. Então, você não fica 6 semanas imobilizado com gesso. Já na primeira semana pós-operatória, você já está recuperando função de dedos, começando a trabalhar a amplitude de punho. Já em pacientes idosos de baixa demanda, às vezes não tem problema deixar ele ficar imobilizado por 6 semanas. Certo. Às vezes ele tem uma comorbidade que não nos permite o tratamento cirúrgico. Então, para o mesmo tipo de lesão, você tem que avaliar o paciente como um todo e não simplesmente como um raio-x. Certo. E essas fraturas de punho, hoje em dia, é mais em idosos, mais em pessoas dos adolescentes? A fratura de punho ela não mudou. Ela tem um espectro bimodal, na verdade, né? Então, ela acontece em pacientes jovens, normalmente decorrente de trauma de alta energia, e pacientes idosos, traumas de baixa energia. É o que a gente encontra isso até hoje. A literatura é assim, não mudou muito. E qual o esporte, já que a gente está falando de esporte, qual que causa mais lesões, né, nas mãos? Nas mãos? Tem um que causa mais, aquele que causa menos? Normalmente as lesões na mão estão mais associadas a esportes que se utiliza mais a mão. Certo. Mas a gente vê lesões em todo tipo de esporte, né? Então, o mais importante é a gente pensar em como prevenir e evitar esses tipos de lesões. Lesões do esporte comum, você tem uma queda com trauma de alta energia, faz um apoio, você vai quebrar o punho. Por que você coloca a mão? Porque isso é um reflexo para você não bater a cabeça, não ter uma lesão mais grave, você vai se proteger. E por isso que é comum as lesões com queda nos esportes. Certo. Mas também é muito comum lesões como tendinite, sobrecarga, desequilíbrio muscular, que podem causar processos inflamatórios e dores nos pacientes e nos atletas. E aí é muito importante nesses atletas que você percebe um processo inflamatório, um overuse de certo grupo muscular, e você analisar ele como um todo. Às vezes um desequilíbrio muscular, seja de cintura, seja região abdominal, tudo isso faz com que ele chegue na bola um pouco mais atrasado ou de forma não adequada e acabe tendo que sobrecarregar o uso do punho para tentar compensar. Então, quando a gente pensa e fortalece ele de forma global, a tendência é que a gente consiga tirar esse quadro inflamatório. Você já deve ter ouvido falar que tendinite não tem cura. Isso. É muito comum você escutar isso. E, na verdade, a tendinite é uma sobrecarga tendínea, uma sobrecarga daquele grupo muscular. E a gente precisa descobrir qual é o motivo dessa sobrecarga nesse grupo muscular. Às vezes pode ser questão traumática. Por exemplo, no golfe, você vai lá, bate a bolinha, pega um pouco mais pesado no chão e acaba forçando a região do punho. Então isso causou um processo inflamatório traumático. E a gente consegue resolver esse processo inflamatório com medicação, fisioterapia, fortalecimento desse grupo muscular. Mas imagina se a gente não corrigir a postura dele chegar na bolinha, ou seja, e ele chegar toda vez errado. Vai ter um trauma. É um contexto, tudo que eu vou acabar... Vai inflamando. Eu sempre brinco que é a mesma coisa que eu colocar uma agulha no seu braço e te dar um anti-inflamatório. Vai passar a dor? A dor vai passar. Quando você não tirar a agulha. A hora que eu tirar a medicação, os sintomas voltam. Entendi. Toda tendinite é assim. Você entra com medicação, fortalecimento, corrige um pouquinho, o paciente melhora. Dali um tempo começa a ter desequilíbrio muscular e ele volta com os mesmos sintomas. Então é muito importante você orientar mudança de estilo, de qualidade de vida, atividade física é muito importante, fortalecimento de todo o grupo muscular e não simplesmente bíceps, você ficar com o bíceps grande, né? O alongamento das mãos é bem importante para esse tipo de exercício também. O alongamento é importante para tudo, né? Alongamento de forma global. Mas sim, muita gente esquece. Normalmente alonga a perna, alonga quadril, faz uma rotação na coluna. Mas sim, se você faz a atividade ou esportes onde você utiliza a mão, seja uma raquete, um taco ou a própria bola no vôlei, é muito importante você fazer alongamento prévio para evitar lesões. No seu consultório você tem mais pacientes com quais tipos de dores? É mais o túnel do carpo, o dedo em gatilho, ou chega mais fratura para você? Ou é um misto? É um misto. Hoje em dia é um misto de tudo.
É óbvio que epidemiologicamente é muito mais comum você ter túnel do carpo, dentro do gatilho, ou às vezes até um próprio cisto sinovial, que é aquela bolinha na região do punho. Mas a gente vê tanto parte ortopédica, que seriam essas patologias, né, essas doenças, quanto parte traumatológica, que seriam as fraturas. Hoje em dia está bem equilibrado. E as tecnologias aí das cirurgias da mão, doutor Escudeiro? A gente vê cirurgia robótica no joelho, robótica no ombro, quadril. O que tem de novo na cirurgia da mão? A cirurgia da mão ela teve muita evolução nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, vamos dizer assim. Desde de criação de instrumentos cirúrgicos mais finos, mais delicados, que se possa usar para, às vezes, suturar um vaso de 1,5 mm, usando fios mais finos que fios de cabelo, né? 9, 10, 11, 0, seja para fazer anastomose venosa ou arterial, ou para sutura de nervo. Então, teve muito avanço nessa parte. Outro avanço, início das lupas, a melhora da qualidade dos microscópios, né? Tudo isso ajudou muito, mas a gente não pode esquecer do avanço importante na parte da reabilitação, de entender muito bem o processo de cicatrização. Então, tem muita tecnologia nisso também, que nos ajuda a trazer toda uma função, uma recuperação melhor para o paciente. E você perguntou da robótica, está começando um pouquinho essa questão de parte de robótica nas lesões de nervo. Está em fase de transição, temos alguns cirurgiões aqui em São Paulo que fazem isso, mas ainda não é tão significativo quanto no joelho ou nas outras especialidades, na cirurgia geral, ou um exemplo que é bem claro para cirurgias de próstata, que hoje é quase que mandatário fazer com o Da Vinci, né? Com o robô. O robô, né? Que ele está mais assertivo. A gente fala assertivo, mas não é quer dizer que o cirurgião que faz tradicional não seja assertivo, né? Que ela está bem mais, né? Eu consigo pegar uma estrutura bem mais... Ele consegue, eu acho que o robô, principalmente para lesões de nervo, ele consegue tirar os movimentos indesejados. Ele é muito mais estável, né? Aquela tremidinha, aquela coisa assim. Movimentos mais delicados e simples. Veja que a gente está mexendo com estruturas minúsculas. Nossa, super né? Nobres ali, né? Exatamente. Então, eu acho que é mais nessa área que eu vejo uma evolução importante. E uma das coisas que a gente não é tão nova, mas eu estou utilizando com certa frequência, são procedimentos sob anestesia local. Para qualquer cirurgia da mão ali? Ele está descrito para qualquer tipo de cirurgia, desde fratura até transferências tendíneas, transferências de nervo. Mas eu utilizo muito para cirurgias de partes moles, então seja o dedo em gatilho, túnel do carpo. E qual que é o benefício disso? O benefício disso é que você faz uma anestesia somente na região que você vai fazer o procedimento cirúrgico. Não se utiliza garrote. Então você não causa uma isquemia maior dos tecidos e simplesmente no local que você vai fazer o procedimento durante o procedimento cirúrgico. Onde o paciente não é sedado, não toma anestesia geral. Então ele faz o procedimento e logo depois ele vai para casa. Ele já pode depois fazer uma fisio, alguma coisa assim? Exatamente. Ele faz o procedimento cirúrgico com anestesia local, acabou o procedimento, se troca e vai para casa. Então não fica no tempo de recuperação. Umas 2 horas ali na recuperação. Não fica mais 4 a 6 horas no hospital para poder ir para casa. Entendi. Então, qual que é o lado positivo disso? E hoje em dia, com o mundo tão corrido, né? Tem que levar a criança na escola, depois buscar na hora do almoço. Todo mundo já tem uma agenda corrida, né? Exatamente. Então, se você faz algum procedimento com anestesia local, você marca, por exemplo, às 8 horas da manhã, a hora que é 10 horas, você já está indo, 10, 11 horas, você já está saindo do hospital, durante todo o processo aí de internação, levar para a sala, fazer o procedimento e sair. Sai do procedimento cirúrgico e segue a sua agenda normalmente, sem nenhum problema. Aí uma pergunta que a gente já faz para alguns. O homem aceita mais essa da local ou ele quer aquela? A gente sabe que a gente é corajoso, a gente é forte, né? Não, quero ver a cirurgia. Acho que
Você sabe que foi um canadense que descreveu essa técnica, porque até então era contraindicado o uso de vasoconstritor na região periférica. Ele descreveu uma solução com excelente segurança para se fazer os procedimentos cirúrgicos. E lá no Canadá, nos Estados Unidos, os procedimentos são feitos no consultório. Ele tem uma sala específica para procedimentos, tá? E a gente sabe, não homem ou mulher, mas eu vou chegar nessa sua pergunta também. A gente sabe que latino é um pouco mais medroso, um pouco mais manhoso. Então, eu encontrei no começo, já faço essa técnica há pelo menos 6 anos, e a gente percebe que precisa de um pouquinho mais de trabalho e orientação nessa parte para ele aceitar esse procedimento. Mas eu vejo cada vez mais uma facilidade na aceitação do procedimento dessa forma. E normalmente os homens são mais medrosos. São, né? Eu não tem jeito. A pergunta não é, a gente fala não é em tom de brincadeira, mas a gente percebe em várias especialidades, vai falar, vou fazer, não, eu quero dormir que eu não quero ver nada. Agora conforto. A mulher ela é mais, né? É conforto. E na verdade é um pouco de hábito. A gente precisa mudar um pouquinho essa visão. Sim. Porque está implantado na cabeça de que qualquer procedimento tem que ser feito sob anestesia geral. Certo. Mas as pessoas estão cada vez mais me perguntando os riscos da anestesia geral, da anestesia local, vantagens de fazer com anestesia local. Eu acho que anestesia geral, anestesia local, e sedação são ótimas para algum tipo de, para alguns procedimentos. São ótimas quando o paciente não se sente confortável, porque ele vai ficar 2 a 3 horas num ambiente que para ele é totalmente diferente, totalmente atípico. A gente está acostumado, tanto que a gente conversa durante o procedimento. O paciente está lá e às vezes a gente precisa ter um pouquinho mais de sensibilidade nesse ponto, porque às vezes o paciente está na sala ainda acordado e a gente está conversando e dando risada. Mas às vezes falta um pouquinho de sensibilidade, prestar atenção nessas questões enquanto o paciente está acordado. E muito médico prefere que o paciente durma para justamente você voltar ao seu conforto, a sua zona de conforto. Tranquilo aqui. Eu falo assim, porque eu já tive cirurgias contigo, e a gente, até quando pega um túnel do carpo, essas coisas, um dedo em gatilho, você está conversando com a paciente, veste aí, testa. Você já está fazendo ali na hora e conversando. Isso, então ajuda também, né? Uma vantagem muito boa da anestesia Wallant, anestesia local, é que você consegue ter um feedback do seu procedimento já de forma imediata, mas ele é mais utilizado, esse feedback é importante para tenólises, transferências tendíneas, suturas tendíneas. É mais para você avaliar o movimento. Para um túnel do carpo, você quer saber a sensibilidade, ele vai estar anestesiado, então você não consegue ter um feedback importante. Mas para tenólises, tenografias, é excelente. Porque eu já vi algumas conversando, mexe o dedo, aí, tá vendo? Exatamente. Então a gente mostra para o paciente, e é muito importante, principalmente para tenólises ou tenografias, a sutura do nervo, sabe que tem um trabalho que ele mostra que logo depois da cirurgia, ou seja, intraoperatório, o paciente consegue observar, porque ele vai estar anestesiado, não vai ter dor, ele consegue ver que ele que ele recuperou a amplitude normal, a amplitude total do movimento, ele consegue ter uma memória, ele fala assim, eu consigo fazer isso também depois. Então, durante a reabilitação, já ajuda. A gente vê uma recuperação mais rápida da função. Porque ele fala, o meu parâmetro é esse, ele tem um parâmetro intraoperatório. Interessante. Então a gente consegue trabalhar muito mais rápido isso. A recuperação acaba sendo muito mais eficaz. Nos casos de tenólises, por exemplo, um dedo em gatilho, abriu a polia 1, abriu o começo do túnel, o dedo já para de travar imediatamente. E aí sim ele consegue ver que ele consegue excursionar o tendão de forma imediata. E isso é muito importante porque se você ficar com a mão parada, começa a criar fibrose. Lembra que eu falei que faz uma cicatrização única? Começa a criar fibrose entre o tendão e os outros tecidos. E aí isso começa a dar um pouquinho de rigidez e dar um pouco mais de trabalho para quebrar a fibrose. E aí a função do terapeuta de mão. Quando ele está lá no momento cirúrgico, ele vê que ele mexeu e fala, então eu consigo fazer.
Exatamente. Exato. É interessante. Por que eu perguntei isso? Porque a artroscopia, né? Ela também está evoluindo para o joelho para você poder fazer no consultório. É isso. Hoje já tem. Agora eu fico imaginando, você vai trazer uma pessoa, se para a mão o cara já morre de medo, imagina no joelho dele se você sentar ali, né? Então existe já matéria, já existe como fazer, mas eu acho que ainda vai ter um pouco do medo de... Você acaba até esbarrando um pouquinho nas questões legais, questões de autorização do procedimento. Isso. Então, assim, você precisa ter um centro cirúrgico dentro da sua clínica, tudo isso é Você alto precisa- custo, isso. tem que pensar tudo isso, até que ponto é vantajoso ou não você pensar e ter uma sala dessas, né? Você precisa ter um volume para poder Também, valer a pena. tudo senão... Exato. Então, assim, eu sou totalmente a favor de começar a deshospitalizar esses casos que sejam possível fazer de forma deshospitalizada. E não é fazer no consultório necessariamente, mas você pegar Sim. um day clinic ou um centro específico para esse tipo de procedimento, né? E deixar, hoje em dia, vocês sabem, hospitais salas tá- cirúrgicas é difícil, Nossa. atrasa, tudo lotado. Aham. Então, se você consegue tirar esses pacientes do fluxo do Se centro alivia o cirúrgico, centro de, alto, cirúrgico. de alto rendimento ou de procedimentos mais graves, você consegue acelerar o processo. Sim. São os hospitais Você não dias sei, que se fala hoje? É os days hospitals. né? Isso, mas por que não um hospital não pode fazer 3 salas de procedimento, Sim. 4 salas de procedimento, e aí você consegue trazer todos esses procedimentos Sim. menores para dentro dessa sala. Você alivia a logística do centro Não cirúrgico, sei se né? os hospitais, hoje os dirigentes de estão olho. pensando, Então. né? Porque hoje é um custo, o hospital está muito alto, né? Então você vê lá, eu tenho um trabalho publicado que você tem lá o valor nisso é muito caro. Você parar uma sala cirúrgica com um paciente lá dentro por falta de material, coisas assim, isso é caro. O ainda tempo mais- cirúrgico. O tempo cirúrgico é muito caro. né? a anestesia, até você tirar o paciente dentro da sala, que faltou um material e você já está anestesiado, né? Então, Exatamente. E o dinheiro não entra quando tá parado não, assim. Né? não. E O você taxímetro para de rodar. e não você é? para E toda de a noite a estrutura do bandeira hospital, 2, né? E você para toda a estrutura do centro cirúrgico. Você parou uma sala, parou duas, pronto, você já acabou com Aí todo... você atrasa a vida a rotina do médico. De todo também. mundo, né? Principalmente cada um tem uma Por isso agenda, que para mim ou eu opero às 6 ou 7 da manhã, certo? ou 6 horas da tarde. Que é os lugares... Porque se você entra você marca a cirurgia, ela é a segunda, 8 horas da manhã, às vezes você pode começar às 9, e você tinha um compromisso antes do almoço, você vai perder Cancela. o compromisso. E a chance de começar às 9 é grande, né? Principalmente que você tem as trocas de turno, você tem um monte de Mas coisa. você sabe que melhoraram muito. Sério? Porque começou a medir justamente todos os parâmetros, né? Então, a hora que o paciente entra na sala, você tem que apertar. O circulante sim. aperta um botãozinho. Tem o cronômetrozinho lá. Tudo. E aí, hoje em dia, a coleta de dados na área da saúde está cada vez maior. Né? Grandes empresas crescendo que não se tinha isso. E aí, e o que a gente percebe é que eles estão cada vez mais melhorando essa questão de giro de sala. Giro de sala. Porque o que impacta muito é o giro de sala, né? E às vezes também o cirurgião, eu vou usar 2 horas. Puxa, aí teve um problema que as 2 passaram para 3. Ou às vezes atrasa Atrasa. para chegar. Ou anestesia mesmo. Às vezes a gente já chegou a ficar 1 hora esperando para conseguir anestesiar o paciente. 1 hora, sem começar a cirurgia. Mas hoje em dia está tudo sendo avaliado. Isso é muito bom. O que eu percebo que eles não avaliam ainda, eles veem o convênio, vamos falar um pouco do plano de saúde, né? O convênio, ele vê o paciente de uma forma de fotografia, que eu quero dizer. Então, assim, eles não fazem o preventivo. Sim. Né? Então, o paciente caiu e quebrou o fêmur. Vai pagar quanto para a cirurgia dele? Quanto vai ser esse custo? Pô, mas será que não era possível a gente ter avaliado e triado esse paciente antes? Saber que ele tem osteoporose, já é um senhor, não faz atividade física. A gente colocar um programa de prevenção de lesões, educação. À medida que você vai ficando no plano, pela idade, você já começar a fazer um trabalho, né? É muito difícil hoje, porque a troca de planos está muito... Eles fazem até por questões Sim, estratégicas, sim. você não ficar mais do que 1 a 2 anos. Por isso Sim. que são esses aumentos. Um aumenta mais, outro e você vai trocando de plano. Mas deveria se... Alguns convênios pensam um pouco mais nessa questão de prevenção e aí eles conseguem ver o resultado mais para frente. Mas até por questão dessa troca muito de convênio,
Ele pensa, para que eu vou investir em prevenção Se ele vai mudar. se ele vai mudar de convênio lá para frente? Eu só quero que ele não quebre do meu convênio, que ele não gaste do meu convênio. Eu só quero que ele fique no período que eu estou ganhando. Exato. Sem Vamos ser bem usar. sinceros, né? Sem Exatamente. usar, Porque... porque Mas o fundamental é prevenção. E a gente vê uma mudança importante da população em relação a isso. Então, hoje você vê cada vez mais gente fazendo atividade física, né? E a atividade física, ela não tem que ser vista como quero ficar grande, forte, hipertrofiado. É saúde mesmo, né? saúde. Você tem que pensar que a atividade física vai te servir para quando você tiver 60, 70, 80 anos, você conseguir tirar a sua meia, amarrar o seu tênis, pegar uma caixa embaixo. Mas Fazer isso o a gente básico, vê né? na cultura, né, dos japoneses. Exatamente. Né? Sempre estão fazendo exercício, porque na cabeça deles fala assim, quanto melhor eu me cuidar enquanto jovem, melhor eu vou conseguir fazer, amarrar o meu sapato Exatamente. e calçar a minha meia. Então precisa se começar a pensar uma forma de você reconhecer as pessoas que tratam preventivamente. Alguns convênios já fazem isso de forma indireta, Tá. né? Então, por exemplo, se você não faz atividade física, é um pouquinho mais caro. Ah, se você tem já. alguma doença, é um pouquinho mais caro. Naquela entrevista pré-convênio lá, eles já Exato. começam a avaliar isso. Exatamente. Então, eles têm que... Tem todo o estudo matemático em cima daquilo para chegar numa... Ele calcula o fator de risco o dele. fator de risco dele. Tem uma matrizona onde ele chega lá no final, vai. Exato. Isso aqui. Exatamente. A gente sabe que tem coisa, tem aquela Que é preocupação. caro. Né? Rapaz, como é caro. E doutor Escudeiro, falando um pouco de amputação ali, de reimplante. Amputou o punho, quanto tempo que o cara tem que chegar com essa mão no hospital para poder fazer o reimplante? E se é possível fazer um reimplante, qualquer reimplante também? Os reimplantes, óbvio que depende do mecanismo de trauma, né? Então, lesões, traumas mais cortantes são mais fáceis de se reimplantar. Traumas, avulsões, ou seja, caiu uma pedra em cima da mão, se caiu uma pedra em cima da mão e você puxou e teve aquela avulsão, então tem avulsão dos tecidos, nervo, às vezes a lesão é mais extensa, ele acaba tracionando o vaso e você precisa de um enxerto para revascularizar o tecido. Então depende muito do mecanismo de trauma e depende do nível, da altura que é essa amputação. Certo. Amputações mais proximais, elas têm menor tempo, porque o músculo não aguenta muito tempo de isquemia. Então, quanto mais músculo a gente tem, menor é o tempo que a gente consegue esperar para fazer a revascularização. O mais importante é fazer a revascularização o quanto antes. Então, ponta de dedo que não tem músculo, basicamente tendões e outras estruturas, elas aguentam mais. 6 horas, 12 horas, armazenando de uma forma adequada. E não quer dizer que vai ter sucesso no reimplante. Então, isso aumenta a chance de, tá bom? Então, o armazenamento adequado desse dedo, não deixar ele entrar em contato com o gelo, resfriar a parte amputada, mas não deixar entrar em contato com o gelo, porque o gelo queima também. Então, colocar dentro de um saquinho com soro fisiológico, com água mesmo, e esse saquinho dentro de um saco de gelo, e aí a gente consegue aumentar esse tempo. Não deixando congelar, né? Porque se congelar... Não pode entrar em contato direto, porque senão Você vê em alguns filmes aí, o pessoal já coloca direto no cooler com Exato. gelo e leva para o hospital. Isso Exato. aí, a chance de não ter o reimplante é muito E alta. o quanto antes você chegar no hospital, para que faça toda a preparação, é maior a chance de sucesso. E próteses de punho? Hoje, tem muita, não tem? Porque Próteses. tem as de joelhos, tem de tornozelo, né? Tem do punho também. Tem Pensando em artroplastias artroplastia, de punho. isso. Nós temos algumas, ainda, acho que se não me engano, tem uma só no Brasil, mas não são muito utilizadas, não são muito feitas aqui no Brasil. Ainda são próteses Iniciais ali, iniciais, que ainda não dá Não tanta está muito enraizada. Não dá segurança não dá ali pra tanta fazer segurança também, né? para fazer. Ele não recupera todas as funções, todos os não movimentos. Não, ele vai dar um pouquinho de flexo e extensão de punho, algo para deixar funcional. Tá. Mas vai ter uma certa limitação. Né? Mas para artroses, a gente pensa nesse momento ainda a artrodeses, sejam Certo. artrodeses parciais ou artrodeses totais de punho,
para que melhore o quadro doloroso do paciente e ele consiga viver aí o mais funcional A possível. artroplastia seria só se fosse o último do último, então. Olha, artroplastia difícil de indicar. Porque a gente vê, né? A gente vê muito joelho, cotovelo, nem tanto. Tornozelo, parece que tem alguns também. Punho, eu vi só em literatura essas coisas. Eu só vi em literatura, nunca fiz próteses também. O que está chegando de prótese agora aqui no Brasil, que tem algumas pessoas fazendo, são próteses para risartrose, para artrose na base do polegar. Né? Tá. A gente ainda utiliza uma técnica de suspensoplastia, com ressecção de um dos ossos, para que não tenha atrito. Tá. E melhora bastante o quadro doloroso do paciente. A ideia é para eliminar aquela dor, que quem tem artrose tem muita dor, né? Exatamente. Então, Para objetos simples, como movimento de pinça, não consegue fazer, colocar um brinco, tem dificuldade, ou até para propriamente escrever. Tem próteses para isso. Tem uma empresa aqui no Brasil vendendo esse tipo de prótese, mas eu não conheço ainda. Não só E nunca fiz. Que a gente todo mundo hoje fala prótese, tem para tudo, né? Então, eu também nunca vi, só vi por Eu também não. material que a gente lê, vê, pesquisa e dá uma olhada, mas Exato. no Brasil eu não soube nenhuma que tenha sido feita ainda. Você fez? Não, prótese de punho não. Não, né? Acho que não. Prótese de... Porque quando você olha assim, você está lá olhando lá o que algumas empresas mostram da prótese, né? Fala, não, pô, esse negócio vai ficar bom, vai, tudo, mas na realidade... Muito protótipo ali, sei lá, tá muito no início, né? Acho que os estudos de prótese. A gente tem que entender que existe uma amplitude de movimento normal do punho e dos dedos. Certo. E uma amplitude de movimento funcional. A amplitude de movimento funcional ela é menor. Ou seja, funcionar as coisas a movimentação do punho que a gente precisa para fazer as atividades do dia a dia. Certo. Então você pode ter certeza que ninguém, nas atividades habituais do dia a dia, fica com um punho em hiperextensão. Sim. Ou hiperflexão para fazer qualquer movimento. Certo. Então, normalmente a gente tem uma amplitude de movimento menor, que é a funcional, e a amplitude máxima, a amplitude normal, quando não se tem nenhuma lesão. Dependendo da gravidade da lesão que a gente pensa em recuperar a função total, a amplitude total do membro, ou uma amplitude funcional. Certo. É óbvio que, eu gosto de fazer flexão. Na flexão você precisa de extensão máxima. Sim. Aí a gente fala que você vai ter que fazer uma flexão de forma adaptada, pela gravidade da lesão que você teve. Entendi. Entendeu? É porque você vê nesses exercícios aí, como você falou, flexão, ou tem muitos, né, no crossfit, coisas que você vai ter que fazer, que você precisa flexionar bem. Né? Eu vejo isso também nas artes marciais, né? Mas como você falou, por que eu perguntei aquela hora se exige algum esporte? A gente não vê muita pessoa que pratica arte marcial com muita lesão de mão. Ou vê? Tem? Tem bastante. Isso que eu queria. Tem bastante. Tem bastante. Inclusive, agora teve um lutador do UFC. Foi brasileiro. Exatamente. Ele operou com os meus amigos. Tem uma fratura de falange. Né? Nossa, foi acho que agora, recente, né? Exato, foi esse recente que eu tava assistindo, assim. Que ele falou que ele fraturou a mão na luta, mas continuou lutando ganhou a luta, inclusive. Opa! Então, assim, é comum lesões. Sim. Existem técnicas de enfaixamento da mão, imobilizar algumas articulações, estabilizar melhor algumas articulações para diminuir a lesão, o risco, a chance de lesão. Mas mesmo assim pode acontecer. Fraturas, lesões ligamentares. Sempre é comum você ver. Ou traumas de repetição. Então, pacientes que dão soco com frequência. A gente pode ver uma lesão da banda central do tendão, da banda central, da região central aqui do tendãozinho extensor, subluxação do tendão por causa dessa lesão. Tipo esse aqui assim, ó. Exatamente esse. Sua mãe já viu isso? Exatamente. Cirúrgico, o que você acharia? Não, se você está bem clinicamente, não tem por que mexer. Tô bem, não vou mexer não. Já fez consulta, né? E normalmente pacientes que dão soco, eles fazem aquele enfaixamento para estabilizar principalmente o quarto e o quinto dedos. Quarto e quinto raios. Esse como é que é aquela fratura que a gente fala do boxe? Do boxer. Mas é uma fratura que é quando você dá soco. Certo. Mas normalmente atletas não têm essa lesão, porque eles sabem dar soco. Entendi. Aquele que dá o torto, né? Então, como eu estava explicando, o segundo e o terceiro dedos, eles são fixos, os raios são fixos. Certo. O quarto e o quinto são móveis. Então, quando você vai dar um soco, ele tem que ser feito nos dedos, nos raios fixos, para transmitir a energia.
Se você faz nos dedos móveis, e aí quem não sabe dar soco que vai dar meio que de lado, o que acontece? A hora que você tem o trauma na região do quinto dedo, lembra que ele tem a flexibilidade? Então ele vai pegar e vai fazer essa flexão, criando um fulcro na região do meio do osso, causando a fratura. Entendi. Tá? Então, eles usam enfaixamentos justamente para estabilizar essa mobilidade. Tá. Até quando a gente vai pôr a bandagem antes de pôr a luva, a gente põe de uma forma que você não prejudique a mão. Quer dizer, não prejudique muito, né? Não prejudique muito. Você sabe para que é a luva? A luva? É para não machucar a mão, não para... Exatamente. Para se proteger e não proteger o outro. É para proteger sua mão, não é o rosto do outro. Luta... É que eu falo assim, porque às vezes o praticante, o cara que faz, ele tem fraturas, né? Ele vai provocando microfraturas, né? E isso vai deixando o osso, como o pessoal fala vulgar, mais duro. O calejamento. O calejamento vai... Porque como ele provoca uma microfratura, vai ter uma reação do corpo que vai fazer... Um calo ósseo. Um calo, né? Isso prejudica, porque tem gente que às vezes... Você vê mais antigos que não conseguem nem movimentar as mãos, eu acho que tanto aqueles caras, principalmente, que quebram tijolo. Até principalmente os de jiu-jitsu, você vê aqui as falanges assim, são todas mais grossas. Mas isso é por lesões ligamentares. Lesão de ligamento. Engrossar as articulações, lesões ligamentares, que acabam não cicatrizando de forma adequada, ela fica um pouquinho mais espessa. E isso pode causar artrose, desgaste da articulação, né? Então, ele tem um processo inflamatório, uma artrite, ou seja, por uma lesão ligamentar, uma subluxação da região. Então, toda vez que a gente fala em artrite, é um processo inflamatório dessa articulação. Só que essa artrite, se ela não for tratada de forma adequada, ela pode causar instabilidades articulares. E aí a gente vai ter o atrito do osso, um osso com o outro. E isso vai dando desgaste, né? Vai degenerando a cartilagem, chegando no estágio final, que é a artrose. Certo. Então, a artrose é o desgaste, a perda da cartilagem. Desgaste articular. É claro que a gente pode ter artrose com artrite. Então, eu tenho uma artrose, já perdi a superfície articular e ela está inflamada. Ou eu posso ter uma artrose e não ter sintomas. Entendi. Eu tirei todo o processo inflamatório. E a artrose está lá. A gente trata muito pacientes com risartrose, com desgaste na base do polegar, de forma conservadora. E ela vai continuar com a artrose lá. Não existe nada que recupere a cartilagem já perdida. Então aqueles remédios que a gente vê por aí... Eles não recuperam. O que acontece é o seguinte. Antes da cartilagem se soltar, ela tem uma fase em que a cartilagem fica mole. Certo. Essas medicações, elas ajudam a diminuir o processo inflamatório e a estabilizar essas cartilagens que estão soltas, prestes a soltar. Certo. Não vai regenerar. Não regenera. Quando alguém descobrir alguma medicação que regenere cartilagem... vai ficar... O cara vai ficar... Vai mudar toda a medicina, vai acabar a prótese. A prótese nada mais é do que substituir uma articulação que se desgastou. Sim. É que se você vê gente... Não, porque vai melhorar, Pera... Vamos entender o processo disso, né? Porque você não está entendendo o processo. Muitos falam, não, vai voltar a minha cartilagem tomando esse remédio. Você fala, então, tem um negócio chato para te falar. Se ela tiver... Condromalácia é muito comum. Condromalácia é dividida em fases. A condromalácia inicial, que é condromalácia é a artrose, é o desgaste da cartilagem da patela. Então, a condromalácia inicial, quando a gente faz uma ressonância, é possível ver que a cartilagem está um pouquinho já querendo se destacar, com processo inflamatório local. Nesse momento, as medicações, fortalecimento para realinhamento é muito importante. As medicações vão atuar para tentar segurar essa cartilagem. Se ela se destacar... Não tem o que fazer. Nenhuma medicação vai regenerar. Tanto que tem gente que faz transporte de cartilagem de um lugar para o outro. Sim. Tem cirurgias, várias técnicas, inclusive aqui no Brasil, para você tentar levar a cartilagem de um lugar que não tem tanta necessidade, tanto impacto, não vai trazer tanto impacto funcional se a gente tirar aquela parte, para levar para outro lugar. Na artroscopia a gente consegue ver muito, né? Esse desgaste com o probe lá. Você palpa a cartilagem, você vê que tá mais molinha, né? Isso. Ela fica um tecido meio esponjoso, meio solto, né? Meio estranho. É que às vezes o pessoal associa... não, meio fibrilar, assim. É que às vezes o pessoal, fazendo uma analogia meio besta,
Ah, eu tenho lá o buraco no meu gramado. Eu vou lá, tiro uma grama daqui, ponho aqui, vai nascer a grama tudo de novo, vai ficar... Não é isso que vai acontecer. Exatamente, Né? exatamente. Ele vai só substituir as áreas de maior carga para tentar diminuir o processo, a evolução do desgaste. Voltando ainda na mão, as pessoas às vezes brincam, falam assim, de ficar estalando o dedo. Isso causa alguma lesão? Ah, inclusive teve um post meu recente sobre isso. Ah, que bom saber. Depois põe aí, anota o post para poder mostrar. Exatamente. O barulho de estalar os dedos ele é decorrente dos gases do líquido, do líquido sinovial. Então, a mudança de pressão faz com que esses gases do líquido sinovial façam barulho. Não é o estalinho do osso. Não é o estalinho do osso. O que pode acontecer? É bom fazer? Mal não faz. Vamos começar por aí. Agora, falar que é bom também é muita coisa. Porque o que acontece? A hora que você vai estralar o dedo, cada um estrala de um jeito, ou puxando, ou empurrando. Ou faz assim, né? Exatamente. Você pode causar microlesões ligamentares, você pode, dependendo do jeito que você faz, forçar um pouquinho mais e impactar um osso no outro. Tá. Mas o estralar as articulações não causa nenhuma lesão efeito, mais grave. Porque às vezes a pessoa fala, tá inchado porque de tanto que você estala. Não tem nada a ver com isso. Não. Seu dedo engrossou porque você não para de estalar, tá não vendo? para de estalar É o isso. Exatamente. Então, assim, só tomar cuidado para não causar uma outra lesão. Sim, tá. Isso é o mais importante. Mas o ato de estalar não é atrito de um osso com o outro, mas sim dos gases dentro do líquido sinovial. Pensando nos estudos, né? Lá fora, tá mais evoluído a cirurgia da mão do que aqui? Tá a mesma coisa? Hoje em dia, com a globalização, é muito difícil você falar que algum lugar está mais... Evoluiu mais do que... Cada lugar acaba priorizando alguma coisa. Como, por exemplo, na anestesia local, se a gente pensar dessa forma, o Canadá e os Estados Unidos estão mais evoluídos, certo, porque fazem com maior quantidade. Mas as técnicas a gente faz aqui, que se faz lá fora. Pensando bem agora, tem uma coisa que me veio à cabeça que é um pouco diferente. Os chineses fazem microcirurgia. Então, eles pegam, por exemplo, fazem transplantes da articulação da falange, tiram a interfalangiana do pé e transferem aqui para a região da mão. Isso a gente não faz aqui. Tá. Lá eles começaram a fazer, mas os estudos não estão muito... Ainda não estão... A função não está melhorando tanto assim. A intenção é melhorar qual função? O paciente com artrose não consegue dobrar o dedo completamente. Então, tem uma artrose, perdeu a articulação. Certo. Desgastou toda a articulação. Isso causa limitação funcional. Tem essa parte, mas assim, não é algo que vá melhorar tanto a função ou o resultado para os pacientes. A gente consegue dar o melhor atendimento para o paciente na área da cirurgia da mão aqui no Brasil, com certeza. Acho que em todas as áreas. O Brasil é muito engraçado, porque a gente vê qualidade de medicina, de atendimento, não só do médico, falando da medicina, da saúde de forma geral. A gente tem a saúde padrão D, Z, e a gente tem a saúde padrão A, no mesmo país, né? Então você tem todos os níveis de atenção aqui, e tudo que é feito na cirurgia da mão fora, a gente consegue fazer aqui. Os congressos existem muitos congressos de mão, como a gente vê, ou não tem tanto? Congresso de cirurgia da mão, nós temos o Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, uma vez por ano. Temos 2 sociedades de cirurgia da mão nos Estados Unidos. Tá. Os 2 fazem congresso. Congressos europeus estão crescendo bastante. O de Madrid é bem conceituado na área da cirurgia da mão. E os congressos mundiais que são feitos a cada 3 anos também são muito importantes. Então você tem anuais e tem esse que acontece. Tem anuais, trimestrais e tem também o de microcirurgia. Certo. Voltado mais para a parte de microcirurgia, né? É o pessoal mais selecionado que faz microcirurgia, entendeu? Aí microcirurgia engloba, como você falou, os cirurgiões plásticos também cirurgiões vão, plásticos, todos que realizam a microcirurgia. Exatamente, parte reconstrutiva, né? Cirurgia plástica, a gente resumiria isso de forma reconstrutiva. Tem a cirurgia plástica estética, essa aí é a reconstrutiva microcirúrgica. Ah, tá bom. E a gente falando de microcirurgia, você falou lá que a gente usa os microscópios e utiliza a lupa.
Isso, a gente utiliza lupa. Lupas de aumento normalmente 3,5, 4,5 vezes aumento. Para estruturas mais delicadas, mas na verdade o cirurgião de mão eu tenho o hábito de usar para qualquer tipo de cirurgia. Às vezes minha esposa vai me ajudar na cirurgia e fala: por que você está de lupa? Eu estou vendo a estrutura. Mas aí é um hábito da gente estar sempre utilizando e treinando. Sim. Mostra pra gente aí, vai, teu Eu escudeiro. trouxe. Deixa eu tirar ela de foco. Não vai mexer nela, só. Só olha, né? Tem vários tipos de lupa, várias marcas. Essa aqui é uma que eu costumo usar, uma Killer. Ela não vem com a parte da lente. Eu tirei justamente porque eu consigo colocar em cima do meu óculos para poder utilizar. Entendi. Essa aqui é uma lente de 3,5 vezes de aumento. E a gente utiliza quase sempre. E a diferença da lupa pro microscópio é a quantidade de aumento. É a quantidade de aumento. O microscópio ele tem um maior aumento. Aumenta bem mais. O microscópio, então, ele tem maior potência, 10 vezes. Isso, 10 vezes. Assim, tem lupas 10, 12 vezes de aumento. O que acontece é o seguinte: quanto mais você amplia, menor fica o seu campo de visão. Várias vezes você entrou comigo em cirurgia, eu tô lá com a lupa, vendo pela lupa, fazendo o procedimento, peço um material, ele coloca do meu lado, eu nem vejo. Porque eu tô focado no que eu tô fazendo, então às vezes... Então, quanto maior a ampliação, menor o foco. Entendi. O que você fala é o foco... Campo de visão. Lateral. Campo de visão. Campo de visão. Então, amplia mais, então você vê mais aquela imagem perto de você. Então, por isso que mais detalhes, mais cuidado para fazer. Tem gente que usa, tem cirurgião de mão que usa 7,5, 10. Só que a lupa ela é mais pesada, e aí você precisa ter muito mais prática, porque o campo fica bem menor. Entendi. Ou seja, quanto mais você quer de detalhe aqui, você perde o campo visual. E aquele movimentinho que você faz assim com a cabeça, você perde totalmente. Já no microscópio, não. O microscópio está parado. Você mesmo que você movimente, ele... Então, às vezes, você precisa olhar para o lado. A hora que você volta, o microscópio está no mesmo lugar. Ou faz sentido de você usar para tudo, né? Porque você vai acostumando. Acostumando. Hábito de uso. Hoje você também tem as mídias, né? Aqueles visores. Como é que é o nome? Das IAs aí, eles estão usando tem muito... Tem hoje na mão? Não, é muito futuro. É o Jetsons, ainda não chegou pra gente isso ainda. Porque eu vejo o pessoal já do ombro usando, alguns já estão usando, né? Então, às vezes você olha assim, parece que o cara tá falando sozinho, porque tá usando o aparelho, a cirurgia e tá assim com a mão, né? Abrindo colocando aqui, as coisas. Isso ainda não tem. Isso é robótica, você fala? Não, eles estão com os visores agora, até mesmo. A cirurgia do ombro, parece um capacete. Isso eu já vi, mas... Que você põe os exames aqui e você vai fazer a prótese, você consegue pegar os exames daqui. É só para ajuda de documentação, nada que realmente ajude em intraoperatório. Não. Mas... eu utilizo óculos para fazer a gravação das minhas... Eu sempre gostei de documentar os meus casos. Isso é legal. Então, eu usava, quando você entrava bastante comigo, eu colocava uma câmerazinha, uma câmera por fora, assim, para fazer a gravação. E agora, com esse óculos da Meta, fica tudo integrado. Ele tem reconhecimento de voz, né? Você consegue dar os comandos então, eu peço para gravar partes importantes da cirurgia. Isso, inclusive, serve como documentação. Eu mando para os pacientes. Se o paciente quer ver, é claro, né? Alguns não conseguem ver. Mas eu compilo as imagens e acabo enviando para o paciente como uma documentação. Hoje, com o WhatsApp, eu acabo fazendo um grupo do paciente com a minha secretária e os familiares que o paciente deseja colocar lá para saber como está toda a evolução. Então, desde o pré-operatório até o pós-operatório. Então, toda a documentação a gente coloca lá. E lá também eu coloco o vídeo do procedimento cirúrgico. Bacana, fica um bom acompanhamento. Até para efeito de convênio, né? Às vezes o convênio quer pedir um laudo ali, o que você fez. E aí o paciente, às vezes, depois de 5, 10 anos, quer revisar o que foi feito, ele tem tudo lá. Então, imagens radiográficas. Isso é bom. Exames complementares que a gente fez pré-cirúrgico, descrição cirúrgica, relatório de cirurgia e o videozinho do procedimento. Até para você também, né? Se for ter que revisar, você sabe o que foi que você fez legal ali. Também, né? Acaba sendo para tudo, né? Acaba gerando ficar bom. Exato. Então, assim, o que eu uso de tecnologia é basicamente isso. É o óculos e a lupa. E os materiais delicados quando são as microcirurgias, os materiais são bem mais delicados do que os convencionais, né? Exato. E esse campo de visão que você falou é interessante, porque
Você tem que realmente colocar na frente quando você vai não vai ver, entregar, é. senão não enxerga. E os fiozinhos... Ah, sim, os fiozinhos. A olho nu não dá pra ver, não. Não dá. O fiozinho você tem que dar no... Tem que dar no No papelzinho compartimento lá, dele, que ele vem exatamente. uma esponjinha dentro do fio, nylon 9 Sim. zeros ali, 10 zeros, ele vem na O esponjinha. 9.0 até dá pra... Agora o 10 e o 11... Nossa. Vem na esponjinha e pega com a... Esqueci o nome da Aí pincinha. você só entrega o papelzinho Porta-agulhas ali, o de porta-agulha, micro- deixa porta-agulha. pro cirurgião, porque você não enxerga, não tem jeito. É bem complicado. Exatamente. Essas lupas, você já chegou a usar de vezes 7? Não, não. Ou só ficou... Essa é a primeira que eu comprei e tenho ela até hoje. E funcional total, já não precisa... Não, me atende bastante. E se eu preciso de ampliação, Aham. se eu preciso de uma ampliação maior, eu acabo utilizando o microscópio. Hoje, os grandes hospitais aqui em São Paulo têm microscópio. Mesmo porque o microscópio ele não é usado só para mão, né? É. Para neurocirurgia, coluna, entre Tem outros. bastante. Maravilha. Tem um presentinho pra você. Ficou bom? Você gostou? Está excelente. Fora o tapa que eu dei no Está microfone excelente. agora. Está excelente. Isso Muito é um obrigado. presentinho para você lembrar do nosso podcast. Do nosso podcast. Que com certeza o melhor que você já veio, né? De todos os esses De todos que você veio. os esses que de eu hoje melhor é o melhor. total. Mas de você sabe hoje que é o melhor. Eu agradeço, a gente estava até conversando antes, agora não precisa ir ao ar essas coisas mais. Né? Não, aqui vai tudo ao vivaço. Isso aqui vai tudo. Opa, muito obrigado. Muito obrigado. Gostei do presente aqui. Ó. Minhas filhas vão tomar café nele, leite nele. E... Café da manhã. E na verdade eu estou com um projeto aí em desenvolvento e eu até quis vir aqui para conhecer por trás das câmeras. Não, Não, os bastidores são os mais legais. Sua mãe tá ali. Minha mãe veio ajudar hoje. Hoje tá a família unida, completa. Exato. Eu agradeço muito ao convite. Não sei se atendeu Sensacional. Os objetivos muito sensacional, ótimo. aí. Foi muito ótimo, bom. ótimo. Mas é legal, isso é um papo descontraído realmente, que eu quero trazer todas as especialidades da medicina para o pessoal entender como que funciona, né? Que a medicina não é só aquela medicina geral, principalmente ortopédica, que existia há muito tempo atrás. Falar, o ortopedista geral, ele vai lá e resolve. Hoje tem as especialidades e acho que é legal todo mundo conhecer o que cada um faz, né? É porque por que tem tanta especialidade? Hoje a exigência é muito maior, né? Sim. A recuperar a função. Então, nada melhor do que quem só faz isso para poder fazer o procedimento da melhor forma possível. Eu atuo como ortopedista geral, óbvio, se você tiver um problema de coluna, um problema de joelho, eu consigo dar uma assistência básica até certo ponto. E aí sim eu tenho uma rede de pessoas que me ajudam para cada tipo de patologia. Então, Ricardo, pra gente terminar, eu sempre faço uma pergunta polêmica, né? Então, tá preparado pra pergunta? Desde que não seja sobre política. Não, isso não, isso aí eu não quero E nem pessoal, saber. você vai ver a forma que você vai editar isso aí, que pode ficar muito ruim pro meu lado. Não, isso aqui vai entrar na íntegra. Entendi. Na íntegra. Então, sabe o mãozinha da família Adams? Eu queria saber se ele é destro ou é canhoto. Essa é uma ótima pergunta. Eu nunca parei para pensar. A pergunta polêmica, né? Então, Nunca parei para pensar, e mas... se daria pra fazer um implante também, que naquele tempo que ele já tá fora, acho que não, não tá tá no vivo, gelo. Ele não... tá vivo ainda, mas... Sabe que brincam direto comigo, né? Falam que eu sou especialista de mão, aí sempre pergunto, mas é da mão direita ou da mão esquerda? Essa é boa também. Só trata canhoto? E tem uma outra que é... Eu sempre brinquei isso com ele. Quanto você tem de altura? Tem 1,92. Também é outra pergunta que me fazem. Como é que você pode... Cara, você não marcou o X errado? Não era quadril que você queria na Exato. ortopedia? Todo mundo me chama de quadrileiro. Mas eu não vou fazer a brincadeira que eu faço, que pode pegar mal aí. Deixa só pro pessoal do pé, só. Não. Mas fui aprendendo. Acho que tudo na vida é prática e repetição. Né? Destreza sempre tive. Isso, quando eu jogava vôlei, eu jogava com a mão direita, a mão esquerda. O ambidestro. Ambidestro, sempre no handball. Mas eu acho que é tudo prática e repetição. Tem um pouco de dom, você ter ou não também. Mas tudo que você repete, uma hora você acaba melhorando, menos no golfe. Aí,
Mentiroso pra caramba, que eu já vi jogando Fora que jogar spoiler... muito. Não, cara, você Eu precisa... que passei um ódio, né? Nossa, se eu não acertava a bolinha de jeito nenhum. Não, o negócio, o golfe é uma coisa que você não aprendeu quando criança, você pode repetir, que você vai repetir só de ano. Né? Mas tudo que você faz com repetição, treinamento, você consegue fazer com sucesso. Então, Maravilha. eu acho que tá aí. Eu acho que eu consigo fazer a minha destreza também associada a repetição, repetição, repetição. E cercar de pessoas que sempre te ajudam, fazem você crescer. Maravilha. Doutor Escudeiro, a câmera é toda sua. Fale suas redes sociais, onde o pessoal Ixi, te agora encontra. eu fico tímido olhando pra câmera, eu não sei olhar pra tímido, câmera. ele é muito tímido. Fale suas redes sociais, onde o pessoal encontra você aí para consultar a mão direita e esquerda. Mão direita, esquerda, e quando a gente fala em cirurgia da mão, não é só da mão, tá? Não é só que eu opero só daqui pra frente, isso é muito importante. Entendi. Mas que a gente tem explicado durante toda essa nossa conversa, então, cirurgia da mão, ela envolve muito lesões tendíneas, lesões ósseas, lesões neurológicas periféricas, e a gente que faz, falhas de coberturas, falhas ósseas, é tudo que envolve a nossa especialidade. Então, minha rede social é dr.ricardo_escudeiro. Vai estar aqui na descrição. Vai estar aí para vocês olharem. Pode me seguir, se tiver alguma dúvida, será um prazer aí poder ajudar da melhor forma possível. Me sinto muito realizado em fazer o que hoje me dá muito prazer. Né? Então, quando a gente trabalha com o que gosta, não é trabalho, é lazer. Verdade. Né? Uhum. Acho que é isso. E se tiverem dúvidas, seja vocês que estão em formação, médicos residentes, estou aí para poder ajudar da melhor forma possível, ou pacientes que têm alguma dúvida, também podem me contatar aí para auxiliar da melhor forma possível. Maravilha. Doutor Ricardo, prazerzão ter você aqui. Eu sempre sou suspeito para falar de você, né? Que a gente trabalhou junto um tempo, conheço você há muitos anos e sempre foi um profissional exemplar. Então, parabéns, cara, por ser esse cirurgião incrível e esse médico sensacional também. Muito obrigado, eu agradeço muito o convite. Muito tempo a gente lado a lado nas cirurgias aí, também pedindo um Kelly, você sabe que eu preciso do outro material, você me dá outro material, me dá um Sam Miller. Era ele que eu falava, não vou te dar o que você pediu, vou te dar o que você precisa. Exato, às vezes a gente está tão concentrado lá e fala o nome de um instrumental e você sempre dá o instrumental correto. Fui um bom instrumentador, cara. É isso aí, muito obrigado, doutor. Mais um episódio? Mais um, obrigado. Mais um, então muito prazer. obrigado, Escudeiro. Foi um prazer ter você aqui. Ficamos por aqui, então, Explorando a Saúde, sua fonte de informação na desde certa. Valeu, fui.